Olá pessoal, tudo bem? Cada vez melhor? Estamos aqui novamente para o nosso último vídeo relacionado ao clima. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o clima no Brasil. Quais são os climas predominantes aí no território brasileiro, ok? Então nós temos aqui o mapa do Brasil com as legendas das cores aqui do lado. Nós vamos estudar 6 climas predominantes aqui no território brasileiro. Aqui embaixo nós temos então a Rosa dos Ventos, que nós já explicamos. Aqui nós temos a escala do nosso mapa, né? E aqui então iremos começar o nosso vídeo. Então o título do mapa está aqui: Brasil, climas. Como nós sabemos, pessoal, o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Aqui nós temos o norte, aqui o sul, aqui o leste e aqui o oeste. Então, do lado leste, o Brasil é banhado pelas águas do Oceano Atlântico. E pelo lado oeste, os limites do Brasil é com os demais países, né, da América do Sul. Tá bom? Podemos até fazer um vídeo sobre esse assunto em outro dia, tá? Aqui nós temos as linhas imaginárias que cortam o nosso país, olha. Aqui nós temos a linha do Equador, ok? Que passa lá pelo norte do nosso Brasil, tá? E aqui mais ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio, certo? Então o Brasil é cortado aí de forma imaginária, né, por essas duas linhas, tá bom? Pela linha do Equador e também pelo Trópico de Capricórnio. Vamos falar então sobre os principais climas, né, do nosso país. Nós temos aqui o clima equatorial úmido, o clima tropical, tropical semiárido e litorâneo úmido. Esses 4 climas aqui, pessoal, eles recebem a influência de massas de ar que vem aqui do Equador, né? E também das massas de ar dos trópicos, tá? São essas influências que esses climas aqui recebem, das massas de ar equatoriais e também tropicais. E nós temos 2 outros climas sob influência de massa de ar tropicais e polares, que é o clima tropical de altitude e o clima subtropical úmido. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos então para o clima equatorial. Vamos lá, o clima equatorial é esse mais vermelhinho aqui, ó, a legenda dele, né, é esse tom de vermelho mais escuro, né, acho que dá para vocês perceberem aí direitinho, ó, né, e ele ocorre então no Amazonas, no Pará, no Acre, em Rondônia, Roraima e no Amapá, ao norte dos estados do Mato Grosso, no Tocantins e ao oeste do Maranhão. No clima equatorial, a temperatura média anual é superior a 25 graus. É mais calorzinho, né, pessoal? A amplitude térmica anual é pequena, ou seja, há pouca mudança de temperatura, tá? É pequena. E as chuvas são abundantes, ou seja, ocorre muita chuva por aqui, superiores a 2.000 milímetros anuais. É, portanto, um clima quente e úmido. Então, por que será que isso acontece? Vamos lembrar que aqui é uma região bastante cheia de rios, aqui o Rio Amazonas, né, pessoal? Bastante rios, olha, é cortada por bastante rios, rios de grande porte que nós temos aqui, né, nessa região de clima equatorial, e também a floresta amazônica, tá? Então, todos esses fatores fazem com que nessa região haja bastante calor, bastante umidade e que chova muito, tá? Vamos agora para o clima tropical, que é esse mais alaranjado aqui, ó, tá? O clima tropical, vamos falar sobre ele. Com a temperatura média anual de 18 graus, o clima tropical predomina no Brasil e pode ser dividido em 4 subtipos, de acordo com o regime das chuvas. Então, nós temos o tropical do Brasil Central, né? O tropical semiárido do Sertão, tá? Nós temos, que é no Nordeste, né? O tropical litorâneo úmido, tá? E
o tropical de altitude, tá? Então, são esses 3 tipos de clima tropical que nós temos no Brasil, tá? Nós temos aí o tropical do Brasil Central, o tropical semiárido, que é o do sertão do Nordeste, o tropical litorâneo úmido e o tropical de altitude. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Então, no tropical do Brasil Central, que é aqui nessa região, tá? O centro do Brasil. O período de chuvas ocorre no final da primavera, em novembro, e no verão, dezembro a março. Aí tem a estiagem que acontece no inverno, onde a época do ano que nós estamos agora, tá, pessoal? Quer dizer, nós estamos aí iniciando a primavera, né? Agora em setembro, tá? Mas ainda não começaram as chuvas, tá? Não começaram as chuvas ainda. Elas vão acontecer, como eu acabei de falar para vocês, mas no finalzinho aí, né? Lá em outubro, novembro, tá? Aí que começa a chover, tá? E vamos lá. Esse período regula a atividade agrícola. O preparo do solo ocorre durante a seca e o plantio antes um pouco das chuvas. Na vasta região dominada por esse clima, destaca-se a cultura do milho, da soja, cana-de-açúcar, além de grandes fazendas de criação de gado. Isso é somente um detalhe, né? Mas com relação à questão climática, é isso. Olha a grande região onde esse clima predomina, tá? Nós agora, né, estamos aqui no dia 21 de setembro, hoje é dia da árvore, né? Nós estamos passando aí por esse momento de estiagem, tá? E bastante calor. Vamos agora para o clima tropical semiárido do sertão do Nordeste. Ó, a corzinha dele é essa amarelinha, que é esse aqui, tá? Então, o que acontece nesse clima? A temperatura média anual é elevada, superior a 25 graus. A baixa precipitação de chuvas, ou seja, chove pouco, tá? Em certas áreas. As chuvas são irregulares, então chove um pouquinho em um lugar, um pouquinho em outro lugar. Períodos de grande estiagem que pode se prolongar por vários anos, tá? E pode provocar grandes perdas aos agricultores, com escassez de alimentos para algumas populações que vivem nesses locais, tá? Então, pessoal, aqui, olha só, a grande faixa, né, a área, então, onde se predomina esse clima tropical semiárido, né? Mas aí o que acontece? Quando chove, aí sim brota tudo, né? As plantações produzem, certo? Então a questão é a questão da estiagem mesmo, a falta das chuvas, né? Que vem prejudicar esses trabalhadores, né? Essas pessoas que vivem nessa região, tá certo? Vamos agora para o clima tropical litorâneo úmido. Tá? Qual que é a corzinha dele? Essa corzinha verde. Então, ó, pega todo o litoral do Brasil, começando aqui do Nordeste e vem até aqui, ó, né? Até aqui em São Paulo, tá bom? Ó, é o clima litorâneo úmido. Quais são as características? Então, essa região aqui, ela recebe massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico, tá? Então, as massas de ar úmidas vêm aqui, né? Do Oceano Atlântico, ocasionando chuvas, tá? Ocasionando chuvas. Então, o que vai regular chuvas aqui nessa região mais litorânea são as massas de ar que vêm aí do Oceano Atlântico, tá? As médias térmicas são mais elevadas na região Nordeste, certo? Superiores a 24 graus e menos elevadas nos litorais, que vão do Espírito Santo, Rio de Janeiro até São Paulo, mais ou menos entre 20 graus, tá bom? Então, na região Nordeste, a temperatura anual fica entre 24, né? E em São Paulo fica entre 20 graus. Isso é uma média anual, tá, pessoal? Claro, né, que se vier uma massa de ar, pode acontecer da temperatura cair ou aumentar um pouquinho. Aqui também a temperatura pode aumentar, certo? Então, é um clima bastante procurado pelos turistas em busca das praias, né, desse trecho de litoral, né? Todo mundo quer conhecer as praias brasileiras. Depois nós temos o clima tropical de altitude. Qual que é a corzinha dele? Aqui, ó. Esse amarelinho, né? O amarelinho ouro que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos, ó, nessa região, tá? É o clima tropical de altitude. Pelo nome, mais ou menos, a gente já vai compreendendo o que se trata, né? Então, ele ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
em locais de altitude mais elevada, como as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e da Canastra. As temperaturas médias anuais são inferiores a 20 graus. Então é um clima bem gostosinho, né? Clima de montanha que as pessoas falam. As chuvas são superiores a 1.500 milímetros por ano. Nas encostas das serras voltadas para o mar, a precipitação é maior, ou seja, chove mais. Nas áreas de relevo mais montanhoso, pratica-se a pecuária bovina leiteira, destinada a abastecer os produtores de laticínios. Então, esse é só um detalhe, né, pessoal? Mas o que nós temos que entender é que essa região aqui, ó, ela é uma região de montanhas, tá? E por causa, ó, da distância que tem também da linha do Equador, né? E da questão da altitude, é uma região com clima mais agradável, um clima mais ameno, tá certo? Região de serras, tá? E por último, nós temos aqui ó, o clima subtropical úmido, ok? Clima subtropical úmido, que é essa tonalidade de laranja, né? Que começa aqui, olha, tá vendo? Pegando aqui a região sul do Brasil. Esse tipo de clima ocorre em toda a região sul do Brasil, na porção sul do estado de São Paulo e no extremo sul do Mato Grosso. Ó, tá vendo? Começa aqui e vem e pega toda a parte sul do Brasil, tá? Compreende, portanto, o território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio, zona menos aquecida pelos raios solares, tá? Então, pessoal, ó, dessa zona aqui para baixo, tá? Então, é uma região onde pega menos raios solares, tá? Onde vamos dizer, né? Onde há menos aquecimento dos raios solares. Por isso mesmo, né? É uma região mais fria, uma região, né, de temperatura mais amena. As temperaturas médias anuais são inferiores a 20 graus e as chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano, tá? Então, pessoal, é uma região mais friozinha, né? É uma região onde chove durante o ano todo e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se no canal.